redução na espessura da região anterior da mandíbula, podendo levar a um problema no diagnóstico e ou no planejamento cirúrgico. Acompanhe esse caso. Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu trouxe um caso aqui hoje para apresentar e discutir da importância da tomografia no diagnóstico e no planejamento cirúrgico, tá? Aqui é uma paciente de 51 anos de idade que tem essa lesão que não é nosso alvo da discussão de hoje. Isso aqui é uma displasia cemento-óssea, tá? Não é o alvo de discussão. Mas olhando a panorâmica, a gente observa nessa região anterior uma perda de definição bem significativa do padrão trabecular. Quando a gente olha esse padrão, a primeira ideia que vem na nossa cabeça, né, são fatores técnicos, fatores de aquisição, que seria a sobreposição da coluna, associado ou não com essas estruturas ósseas e dentárias fora da camada de imagem do nosso equipamento, né? E essas alterações, esses fatores isolados ou em combinação, levando a essa perda de definição desse osso nosso da região anterior da mandíbula, tá? Em alguns casos, podendo até ser confundido com lesões ósseas. Agora, vamos ver a tomografia desse paciente e a importância desse caso se, por exemplo, essa região fosse um pedido para implante, para planejamento para implante, no qual o cirurgião, o dentista, ainda fizesse o planejamento utilizando somente uma panorâmica. Vamos entender o porquê dessa variação do padrão trabecular específico desse nosso paciente. Abrindo aqui a tomo, né, então temos os cortes axiais, o corte axial, coronal e sagital. Olha que interessante, no momento, deixa eu puxar um pouquinho para baixo e dar um pouquinho de zoom aqui nessa região anterior. Isso. Olha que interessante o momento que a gente corre o corte axial e a gente observa a espessura nessa região anterior de mandíbula. Praticamente, ou não tem nem osso trabecular, é somente osso cortical. E por isso dá característica na visualização da radiografia panorâmica. Se a gente for avaliar aqui a espessura, então basicamente é só cortical óssea nessa região anterior. E se a gente for até mensurar, chegando a uma mensuração aqui de aproximadamente 2 milímetros, né, nessa região anterior. Então, voltando à nossa radiografia panorâmica, a gente percebe que essa alteração do padrão trabecular pode estar associado também à sobreposição da coluna, que observa aqui, pode estar associado também à questão da camada de imagem, mas tem um fator principal que é a espessura óssea. E se esse fator não for considerado no momento de um planejamento cirúrgico, pensando numa implantodontia, isso pode levar a complicações cirúrgicas, tá? Então, cuidado quando a gente pega essa alteração do padrão trabecular nessa região anterior e a gente pensa exclusivamente num problema técnico ou em fatores técnicos, que eu posso ter algo a mais associado e que a tomografia se faz muito importante para esses casos, tá bom? Um super abraço e boa semana a todos.